Gente, a gentileza tem a ver com a amabilidade, né? Com essa doçura, com essa sutileza, com esse inesperado, com essa espontaneidade. É um traço de bondade. Talvez um traço de bondade que seja possível para nós, né? No nosso estágio atual ainda de imperfeitos, querendo nos melhorar, ensaiando o bem. A gentileza, como o Cida bem trouxe, são esses pequenos gestos do nosso cotidiano, que tem a ver muito com mansuetude. E recordando de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho que isso tem tudo a ver com a gentileza. E essa passagem a gente pode interpretar de muitos modos. Se a gente observar, por exemplo, a terra como essa experiência nossa terrena presente, a gente vê com a gentileza de Dr. Rodolfo como ele suscitou sorrisos espontâneos, né? Como ele deixou o clima mais leve com um simples gesto. Como se da traz, como a gentileza arrasta pelo exemplo e incentiva-nos a também fazer por nossa vez os nossos gestos mais gentis. É como se afrouxasse as nossas defesas, a gente cerrasse as nossas proteções e abrisse, né, o nosso coração para o outro. Então, a gentileza desde o tempo presente e a mansuetude já transforma as nossas relações no agora. Então, é um benefício que a gente já usufrui desde o tempo presente. Mas, particularmente, eu acredito que Jesus, como ele falava para espíritos imortais, não para as carnes que iriam perecer, ali ele estava falando de uma terra que Deus nos dará, né? Aquela terra prometida que o povo hebreu acreditava. Na obra Paulo e Estevão, uma das coisas que Emmanuel nos traz é que essa terra prometida é a vivência do Evangelho. A vivência do Evangelho na sua mais pura essência. Então, talvez a mansuetude, a gentileza, seja as primícias dessa construção do reino de Deus em nós. A partir do momento que a gente é gentil com o outro, gentil para conosco, a gente já começa a ensaiar e a cultivar a bondade, esses nossos talentos. Então, essa mansuetude não é covardia, né? Não é loucura, como na música de Marisa Monte, falando, né, do profeta Gentileza, que Cida trouxe, inclusive, os aspectos biográficos. Ela não é alienação, ela é justamente ater-se àquilo que há de mais essencial. Não é fugir dos deveres da vida, não é esquecer de si mesmo. Mas talvez é prestar atenção naquilo que é mais importante. A nossa convivência para conosco, o nosso autocuidado e o cuidado que a gente tem na relação com o outro, né? É uma espécie de exortação ao equilíbrio, a ser compreensivo antes de buscar ser compreendido, como dizia São Francisco. A boa vontade, plantar o bem, né? Sem desesperar, sem violentar o outro, com uma cortesia, que nada mais é do que caridade. Então, gentileza, no fundo, é o princípio do amor. E para falar de gentileza, eu me lembrei de uma figura que eu acredito que todos nós conhecemos, que é Chico Xavier. Chico Xavier transformou a sua vida num ato de gentileza. E tem um pequeno texto que ele proferiu em uma das suas entrevistas que ele concedeu. Ele aparecia muito pouco, né? Era um médium que sempre buscava se ocultar, né? Tinha uma autêntica modéstia. Dizia que todos os mais de 450 livros que ele psicografou não era dele, são dos espíritos. E ele era apenas o carteiro, que pegava as cartas do além e entregava para aquelas nós, almas sedentas que aqui nos encontramos. E uma das coisas que Chico dizia era mais ou menos assim: se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras, de todos os idiomas, aquela palavra, ou melhor, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O médium de Pedro Leopoldo foi considerado um dos homens mais influentes do século XX.
sempre cedeu seus direitos autorais para instituições de caridade. Às vezes as pessoas chegavam na casa de Chico: Chico, eu venho aqui para te ajudar, para te dar um passe, para você descansar um pouco. E ele, no extremo ato de gentileza, né, daquela mansuetude que lhe era tão particular, permitia, a pessoa acreditando-se fazendo a ele um favor, e ele, sem violentar aquela consciência, permitia, sempre muito humilde, né, sempre muito tranquilo, não deixava que ninguém deixasse, né, a sua presença sem que usufruísse de um benefício, fosse um sorriso, fosse um consolo, fosse um abraço, um ato de carinho. Então, quando a gente olha para o vasto trabalho de Chico, porque ele fala, né, se eu fosse alguém, mas ele foi alguém que, de fato, foi um grande influenciador no sentido da propagação do bem. Então, quando a gente olha para toda essa riqueza, né, e a gente vê o resultado material do seu esforço, do seu culto do amor, do seu exercício para o bem, a gente vê a parte que foi feita, né, do resultado do seu serviço. Mas se a gente parasse para pensar quantas lágrimas ele secou, quantos sorrisos ele fez abrir, quantas flores pelas suas mãos desabrocharam, quantos espíritos, quantas almas ele inspirou, por conta dessa característica do sábio. O sábio é aquele que é calmo e operoso, humilde e confiante. Chico teve muitas dificuldades, passou por muitas moléstias, mazelas, mas nunca a sua boca se abriu para reclamar ou maldizer a vida em momento algum. Então, qual Chico, que a gente também abrace o nosso roteiro com a alegria de servir ao bem maior. Que a gente deixe sempre no outro aquilo que de melhor a gente pode apresentar naquele momento, né? E já para finalizar, o falar em Chico, o espírito Meimei, por uma psicografia dele, vai falar sobre a gentileza. Ela diz assim: o silêncio ajuda sempre. Quando nós ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. A gente sempre pode contribuir para a construção do bem, seja silenciando, seja educando, quando a nossa responsabilidade assim o exigir. Recordando Jesus, a gente tem na imagem do Cristo alguém profundamente gentil, muito amável, quase como se fosse um pai carinhoso, mas também foi enérgico, educador nos momentos que assim foram exigidos. Ele admoestava os seus apóstolos. Por exemplo, temos duas passagens muito célebres disso, né? Quando Pedro desembainha sua espada e lacera a orelha do soldado Malco, quando o soldado Malco vai para cima do Cristo para o prender, Jesus o admoesta: Pedro, embainha tua espada. Quando os apóstolos, na última ceia, perguntavam ao Cristo sobre quem era o maior, ele também, com energia, mas sempre com seu traço de doçura, admoestou os seus apóstolos, como quem dissesse: por que vocês estão se preocupando com destaques vãos? Por que vocês estão se preocupando com posição no mundo? O maior é aquele que se fizer menor, mais servo, que mais auxiliar. A gentileza tem a ver com isso. São os improvisos para que a gente sempre descubra uma forma de ser útil, de ser doce, de ser caridoso, que pode estar nesses pequenos atos do dia a dia tão esquecidos, né? Como os cumprimentos, o sorriso, a atenção, o silêncio. Mas que nem por isso são pequenos. São as primícias da construção de um amor que nós estamos ensaiando. E não há outra forma para a gente aprender este amor senão exemplificando. Então, que Jesus nos abençoe a todos e muita paz, meus amigos.